Mônica Martins e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o meu envolvimento com os livros e com a literatura infanto-juvenil. Para começar essa história, eu tenho que voltar bem lá atrás, quando eu tinha só 4 anos, que é a minha primeira lembrança de acesso aos livros. Na minha casa sempre teve muito livro, meu pai sempre valorizou muito livro, literatura, leitura, sempre leu muito pra gente. Minha mãe era professora, endossava também esse trabalho dele. E eu tenho até hoje em casa guardados os livros dessa época, todos desmantelados, porque foram muito bem usados. E era uma coletânea da Abril Cultural sobre os contos de fadas. E eu lembro que os finais de semana saía, se não me engano, quinzenalmente nas bancas, e nós íamos aos sábados de manhã. Aquilo era um evento. Imagina, eu com 5 anos ter que ir lá buscar, né, aquela maravilhosa novidade para dentro de casa. O livro, na época, que eu lembro que me pegou mais, assim, que era o que eu mais queria que repetissem na leitura para mim, foi Rapunzel. E é, inclusive, uma versão que eu nunca vi, tirando dessa coleção que eu tenho, tão igual. Eu nunca vi uma releitura desse conto que me fascinou tanto lá atrás, como dessa coleção da Abril Cultural. De tanto ler, fui me apaixonando. Sendo que a minha maior paixão literária, que é Monteiro Lobato, eu comecei com Lobato de um caminho totalmente ao contrário. Eu conheci Lobato, não foi na estante, foi na televisão, com a primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, feito pelo Geraldo Cazé, né, na minha época, nos anos 70, 80. E quando eu vi aquele primeiro episódio, aquela porteira, aquele mundo ali pra mim, houve algum estalo dentro de mim, porque eu simplesmente moro lá dentro até hoje, simples assim. Então, nessa época que o sítio foi para a Globo, né, naquela época, já fazem alguns aninhos, que eu conheci ele através da televisão, nunca tinha me chamado a atenção, nem lembro antes de professor ou escola ou qualquer outro meio ter me chamado para Lobato. Aí eu fiz o caminho inverso. Eu vi na televisão, soube que era baseado numa coleção de livros e aí sim eu fui procurar Lobato nas estantes. Lembro que na época eu estudava no Salesiano Rocha Miranda e a minha turma, né, que estava toda embevecida por aquele programa novo, a gente passava o recreio a tarde inteira, não dormíamos no colégio porque o padre não deixava, porque era assim muita sede de querer saber o que ia acontecer depois naquele programa, o que dentro daquele livro ia sair de mais fabuloso para a gente poder assistir na TV. E vendo toda essa movimentação na época, o meu pai fez, eu acho que assim, acho que foi o melhor presente que ele me deu quando criança. Ele organizou uma excursão ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em Baratiba, e nós fomos a turma inteira. Quando eu cheguei lá, que o ônibus da excursão parou na frente daquela porteira que eu via na televisão, e pude entrar para dentro daquele terreiro, vocês não têm noção o que significou em mim. E nós entramos, conhecemos, não estava tendo gravação, obviamente, mas tinha um senhorzinho que lembrava demais o tio Barnabé, bem pretinho, barba branca, uma simpatia, aquela risada gostosa, fácil. E quando ele viu que eu estava querendo muito olhar pela janela da cozinha de Anastácia, ele falou assim, quer entrar? Gente, eu não devia ter perguntado isso, eu quis entrar. E só eu e uma outra amiga, Mônica também, conseguimos entrar naquela cozinha, eu botei mão naquelas panelas, então aquilo para mim, naquela época, não era assim, estou entrando num cenário de televisão. Não, eu estava entrando dentro do livro e dentro daquelas histórias que passavam para mim. Eu acho que esse pulo dessa magia é que me transformou em autora anos depois. Com todo esse desenrolar, né, da minha vida, lógico, cresci, né, fiquei adolescente, fiquei adulta, casei, tive filhos e esqueci um pouco, adormecido, esse encantamento pelos livros, não como leitora, mas como assim, querer produzir alguma coisa com o livro. E isso foi ressuscitado com o nascimento dos filhos, que queriam sempre a mesma história. E eu lembro que na época tanto eu lia para ele livros, né, bons de literatura, de qualidade, aqueles que eu sabia que tinha um porquê serem lidos, e todos os dias, quando era uma história inventada por mim, que eu tinha que recontar aquilo no dia seguinte, o caçula então ficava assim, mamãe, não foi assim que você disse ontem. Ontem você falou assim, assim, assim. E ele ia me corrigindo. E teve um dia que eu perguntei para ele, se você sabe a história,
para que você quer que a mãe conte de novo, se você já conhece? Vamos inventar outra. Não, mas é que eu gosto muito dessa. E quando ele falou eu gosto muito dessa, e me obrigava a fazer aquilo repetitivamente, sempre com os mesmos detalhes, eu falei, não, eu preciso gravar isso. Passei a gravar e mais pra frente passei a passar para o papel. Que aí quando ele me ressuscitava aquela história, mãe, me conta aquela história de novo. Aí eu contava tal qual eu tinha contado da primeira vez e via nele aquele fascínio, como se ele estivesse realmente vendo aquilo dentro de um livro. E fui amadurecendo a ideia, fui juntando livros, e esse juntar livros ficou tão absurdo que eu cheguei a ter em casa mais de 300 livros dentro de caixa e não tinha onde colocar. Aí surgiu uma outra ideia, eu preciso acomodar esses livros para que não só os meus filhos, mas outras crianças possam ter acesso. Tenho que montar uma biblioteca, tenho que fazer um espaço de leitura, qualquer coisa parecida. Fui para a prefeitura, perguntei, sei lá eu a quantas pessoas, não houve interesse de nenhum lugar. E eu comecei andando, até que uma amiga, que na época era presidente de uma associação de moradores aqui em Niterói, me ofereceu um espaço físico para que eu pudesse montar esse espaço. E assim nascia, no dia 18 de abril de 2005, o Espaço de Leitura Tatiana Belink. Foi uma homenagem a essa escritora conhecidíssima, fantástica, que me acolheu muito e que eu vim a conhecer justamente por conta de Lobato. Porque em 2002, pela essa paixão pelos livros, eu fui fazer uma pós-graduação na UF e lá eu soube, gente, ela ainda está viva e ela conheceu Monteiro Lobato pessoalmente. Eu falei, não, eu preciso conhecer essa mulher. E liguei para a cara dela, porque eu, como Emília, tenho dois agravantes na minha história, que eu nasci desprovida de vergonha e de cintura, então eu liguei e falei para ela, eu preciso conversar com você sobre Lobato, como que a gente faz. E ela, muito simpática, falou assim, vem na minha casa tomar um café. E eu fui. Peguei o avião, fui para São Paulo, sem nunca ter visto Tatiana Belink, sem ter naquela época noção do peso que ela tinha dentro da literatura, né, infantil. E esse relacionamento virou uma amizade muito bonita, e ela me adotou como neta, e os e-mails, as correspondências todas, ela me chama de neta. Então eu não tinha outro nome para colocar no meu espaço de leitura senão o dela. Montado esse espaço de leitura, lá na Associação de Moradores ainda, nós atendíamos as crianças que vinham para lá para fazer o projeto Ócio Zero, depois do segundo tempo, que era um programa, né, se não me falha a memória, aqui da Prefeitura de Niterói, com o governo federal, para que as crianças fossem tiradas da rua e tivessem uma atividade física. E junto com essa atividade física, a gente implementou também a parte de leitura, de contação de história. Eles faziam oficinas de origami, fazendo personagens em origami que tivessem a ver com a história lida. E assim nós ficamos ali um bom tempo. Com o passar do tempo, senti uma necessidade de ter um espaço próprio, porque mal ou bem ali não era ainda a minha casa, né? Eu tinha que pedir licença para fazer um evento, eu tinha que pedir licença para poder estar usando aquele espaço. E comecei a garimpar um espaço próprio e acabei alugando essa casa, que é daqui onde vocês estão me vendo, que aí é uma coisa minha, a casa é minha, eu chego e faço o projeto que eu quiser, a aventura que eu quiser bolar aqui dentro, eu já não preciso ter que ficar submetida à aprovação de terceiros. Isso foi um passo muito importante e as coisas foram crescendo, e o espaço de leitura chegou a receber do MINC, em 2008, um prêmio de pontos de leitura pelas suas atividades que envolviam exposições, ainda envolvem exposições literárias, apresentação de peças teatrais, tudo ligando o livro a diversas linguagens para que esse livro, essa linguagem, trouxesse o leitor diretamente para o livro. Nós, na época, lá atrás, nos anos 2000 ainda, no iniciozinho, montamos um grupo de mães aqui em Niterói, que se chamava Companhia das Mães, e o nosso projeto da época era Revivendo Monteiro Lobato, e apresentamos várias adaptações do escritor para o teatro, em escolas, no SESC, em diversos espaços, sempre com a aprovação, o endosso e todo o apoio, tanto da família do escritor, com quem eu tratava era o esposo da Joyce, que ainda está viva, né, a neta de Lobato. O seu Jorge já faleceu, mas ele me deu todo o apoio possível para que o meu trabalho seguisse adiante. E tinha a orientação do Geraldo Cazé, e tinha as bedelhadas da Tatiana, as tatianices, como ela dizia.
E assim eu fui juntando tudo e a gente foi montando um projeto cada vez mais bacana. Esse grupo se diluiu pelos afazeres, né? Éramos mães que fazíamos isso no horário que os filhos estavam na escola. Uma vez que esses filhos ficaram mais independentes de nós no âmbito escolar, a gente foi tendo outras atividades profissionais e isso ficou meio adormecido. Então, mantenho hoje o espaço, continuo com as atividades literárias de exposições. Recentemente, uma exposição de Lobato saiu da Sala Carlos Couto, no centro de Niterói. Essa mesma exposição tem autorização da Rede Globo, da TV Globo e dos herdeiros para itinerar o Brasil todo. Eu nunca consegui fazer isso, né? Abrir a boca assim o Brasil todo, até porque é imenso. Mas ainda cheguei a ir para muitos lugares em São Paulo e outros municípios, sempre com endosso de instituições que viam interesse em ver esse acervo de Lobato se movimentar. Com essa movimentação, com essa paixão que nasceu lá atrás, naquele dia que eu abri aquela porteira lá na minha excursão escolar, eu comecei a escrever e percebi que os textos com os personagens do sítio vêm para mim com uma facilidade muito grande. Eu consigo, assim, quando eu estou escrevendo, eu não tenho uma preparação como a gente às vezes vê em outras entrevistas. Ah, você é escritor, você escreve de manhã, você escreve de tarde, você faz no computador, você faz à mão. Não, eu só sei escrever no caderno, não adianta que eu não uso o computador para nada. Depois, obrigada, tenho que digitar esse texto, mas eu escrevo à mão até hoje, sempre. E a história vem para mim assim muito redonda. Eu não me lembro em nenhum dos meus livros de ter que voltar aquele livro, ficar refazendo. Sinceramente, eu não me lembro de ter refeito. Posso consertar uma colocação ou outra, uma frase que ficou meio esquisita, adequar dentro do português correto, mas nunca a essência da história em si ter uma correção. Ela vem fluida do início ao fim, e nessa brincadeira já vão alguns livros, a maioria deles com os personagens do sítio, e a maioria deles também já premiados. O livro que vai sair ano que vem, que é O Pessoal do Sítio e o Resgate da Infância, foi o primeiro que eu escrevi com a turminha de Lobato. Ganhou menção honrosa da UB, do Rio de Janeiro, em 2002. Depois eu adaptei Memórias de Emília para o teatro e tirei primeiro lugar no prêmio de teatro também da UB, em 2007. Em 2008, o Espaço de Leitura ganhou a premiação do MINC enquanto Espaço de Leitura. E eu venho, assim, tendo uma afirmação muito grande de que eu estou no caminho certo, de que os textos realmente têm qualidade literária, que não é só assim, um devaneio da minha cabeça. E o prêmio mais recente foi agora, de incentivo à literatura, também outro prêmio do MINC, em que eles iam escolher 25 obras para serem publicadas em prol dos 200 anos da independência do Brasil. Quando eu soube do concurso, foi uma coisa engraçada que eu não estava acompanhando isso e soube praticamente uns 10 dias antes da data limite de postar o trabalho. Eu escrevi o livro em uma semana e aquela correria para alguém revisar, para alguém dar uma olhada sem ser eu, para ficar uma coisa mais profissional e mandar. Coitada da filha, ficou virada na noite anterior, porque eu terminei literalmente na véspera de postar. E esse trabalho foi um dos 25 agraciados pelo concurso e deve sair, eu acredito que próximo da data dos 200 anos da independência, porque eu não sei ainda, como não diz nada no edital do concurso, se eu sou obrigada a esperar por essa data ou se ele vai poder sair antes. Mas de toda forma já está sendo lido pelo ilustrador que eu escolhi para fazer e ele vai sair. Só não sei dizer ainda para vocês se vai ter que esperar essa data por ser um concurso que remete a uma data específica. Os eventos aqui no espaço foram crescendo, tomando uma proporção que eu não esperava, que no meio do caminho a gente teve que lançar uma pessoa jurídica para administrar isso. Porque o SESC mesmo cobrava nota, outras instituições cobravam, né, a Secretaria de Cultura de São Paulo. Então eu tive que deixar de ser a Mônica, pessoa física, e virar uma pessoa jurídica. E aí surgiu a MoMA Produções, que é a pessoa jurídica que fica à frente de tudo que eu faço em nome do espaço, quando tem uma exposição literária, quando tem uma contação de história, qualquer coisa que eu precise, tecnicamente emitir uma nota, dar um respaldo jurídico para aquilo que eu estou fazendo, é a MoMA Produções quem responde. E com essa
feitura dos livros, esse nascimento cada vez maior dos livros, esses livros, mesmo os premiados, eu tive recusas assim imensas, muitas editoras. Eles foram e voltaram, para vocês terem noção, o meu primeiro texto, né, que é o Pessoal do Sítio, foi escrito em 2002, nós estamos em 2018. E mesmo esses textos sendo premiados, nunca houve um interesse de uma editora comercial em tê-lo em seu acervo. Quando foi em 2016, eu tinha um texto que eu fiz na UF, que nasceu numa tarde, num exercício lá de um dos cursos do PROAB, um curso de extensão. A atividade era pegar um dos personagens da literatura infantil e inventar um novo contexto para ela. E eu numa tarde escrevi lá, a título de meio que redação, né, vamos dizer assim, para falar a linguagem da molecada. Eu arrumei uma história para Chapeuzinho, que eu tinha acabado de ler O Mistério de Feirinha, do Pedro Bandeira, onde ele enaltece que todas as princesas ganharam um príncipe encantado, e realmente Chapeuzinho foi a única personagem dos contos de fadas, dos contos maravilhosos, que não tinha ninguém. Ela ficou ali naquela história com o lobo, com o caçador, e acabou naquilo. Falei, não, ela deve estar muito revoltada, porque não conseguiu um príncipe para ela, apesar de não ser literalmente uma princesa. E eu escrevi esse texto, O Príncipe Desencantado, o dia que Chapeuzinho Vermelho desencalhou, e resolvi eu mesma patrocinar meu livro. Eu falei, não, vou fazer uma tiragem, vou pagar para ver, vamos ver, quem sabe, né? E foi assim que eu fiz em 2016, por conta própria. Convidei um amigo muito querido, André Flanzino, para fazer a ilustração para mim. A gente montou o livro e eu fiz uma tiragem enorme de 100 exemplares e lancei na Bienal de São Paulo, em 2016. Os livros vendidos foram aqueles que todo mundo sabe, né, que a gente vende para amigo, para parente, para irmão, que dá para o vizinho, aquela coisa toda. E quando eu consegui fazer aquilo, eu inscrevi o texto, depois de conversar com o André, de tirar umas dúvidas. Falei, André, vai ter o Jabuti, você acha que o texto merece? Vale, assim, tem qualidade literária para eu me arriscar? Ele falou assim, olha, o texto está muito bacana, eu, se fosse você, mandava. E mandei para o Jabuti, abusada, com a minha tiragem enorme de 100 exemplares, que a essa altura não tinha nem mais um, porque eu doei tudo. E fui finalista Jabuti em 2017, com essa história que nasceu lá atrás na UF. Quer dizer, eu tenho muita coisa assim de não desistir. Por que desistir, né? Quantos como eu, de repente, está com a gaveta lotada de originais que ninguém quis ver, que ninguém valorizou, que ninguém quer saber, porque não é ainda uma Lígia Bojunga, porque não é ainda o Monteiro Lobato. Só que o Monteiro Lobato foi reprovado em português na escola. Se ele fosse levar isso em consideração, ele não teria se tornado escritor, talvez. Teria criado um bloqueio, teria sido matemático, sei lá eu o quê. Então, com essa ideia de valorizar essas pessoas que, como eu, não tiveram apoio de ninguém, surgiu a nova empreitada da minha vida, que é a Moma Editora. Está nascendo agora, está vindo com meus livros próprios, eu ainda não tenho uma verba, não tenho ainda um fundo de reserva para poder editar terceiros, mas a ideia é crescer a esse ponto e sempre valorizando esse pequenininho que está lá, acuado, triste, talvez, quem sabe, até um novo Andersen brasileiro escondido, porque as grandes só querem publicar aquilo que vende. Só que está tendo uma confusão no mercado muito grande com relação a isso, porque nem tudo que vende é literatura. Então os primeiros lugares, os tops dos tops, não são literatura. Não tem uma qualidade literária. Então isso tem que ser mudado. A gente tem que rever esses conceitos, se quem trabalha com literatura quer enaltecer a literatura, ou se quem trabalha com editora quer vender aquilo que vende. Okay? Vai vender jornal, vai vender revista, vai vender qualquer coisa, mas não diga que está vendendo literatura. Com essa vontade da Moma estar chegando, a princípio, né, é uma causa primeira, publicar os meus textos, que já tem prêmios, que já tem um motivo para estar na estante de alguém, uma coisa certa. A gente está investindo muito nessa qualidade literária. Eu, como outras editoras pequenas, como a Bambolê e outras tantas que tem aí que são pequenas, a gente está tendo esse cuidado com a qualidade. Não nos interessa, de repente, ter no nosso catálogo um livro que vai vender igual água, mas que não seja literatura infantil. Que tenhamos menos títulos, mas que todos sejam, de fato, literatura infantil. Então, esse é o primeiro livro da Moma, é o 01.
essa história da MoMA, que é até uma história bonita, porque tudo isso que a gente questiona hoje, do respeito ao ilustrador como um autor do texto imagético, que as grandes editoras não respeitam, ele meramente faz um desenhozinho, ganha ali por aquele desenhozinho e é meio que descartável, como se ele não fizesse parte do livro. Na MoMA isso não funciona dessa forma. Os ilustradores que estão trabalhando comigo são tão autores como eu do meu texto, e terceiros que venham agregar futuramente vão ter que ter essa mesma visão se quiserem participar da MoMA. O seu editor vai assim, meio que cobrar isso. O seu ilustrador e você tem peso igual. O livro existe 50% por causa do texto e 50% por causa da ilustração. Então, você vê enaltecer quem escreveu, o arroz é jogado em cima de quem escreveu, a entrevista é com quem escreveu, e o pessoal do bastidor não aparece. E o ilustrador está muito, muito adiante de estar nos bastidores, ele está de frente. O que vem de meu livro não é o texto, porque quando o comprador vem pegar meu livro, ele não está lendo nada, ele está vendo uma imagem. Então, se o meu ilustrador, o meu designer não consegue fazer isso aqui, que é chamar ele para querer ver o que foi que eu escrevi, eu não consigo vender o objeto livro. Então, é nosso intuito enaltecer o ilustrador. O meu primeiro ilustrador do livro 01 da MoMA é Maurício Veneza, porque essa história de abrir a MoMA, não com esse nome, não assim nesse crescente que a minha vida veio trazendo, mas isso lá em 2006, 2007, num evento, a gente conversando já sobre esse desrespeito com o ilustrador, que eu nem era escritora ainda, não tinha nada meu na época pronto, mas eu achava um absurdo que alguém de um peso tão grande num projeto como um objeto livro ficasse tão à margem do ibope que é dado para aquele objeto quando ele é lançado. Então eu falei para ele: Maurício, vamos abrir uma editora que valorize o ilustrador, que valorize o escritor, que tenha essa qualidade. Ele riu e falou assim: você é maluca abrir editora aqui? Só que eu realmente sou muito maluca, viu, Maurício? E não podia ser outra pessoa para ilustrar o 01 da MoMA, tinha que ser o Maurício. Então o livro tem ilustração do Maurício Veneza. O designer gráfico é da Patrícia Mello, da Varal. Então tudo isso eu acho que é muito importante da gente ter esse reconhecimento. Porque só o meu texto sem a ilustração não seria nada. O meu texto com a ilustração fantástica do Maurício, se não fosse o dedo de mágica aqui da Patrícia, não seria nada. E sem vocês, leitores, gostarem do texto, também não vai ser nada. Então é um conjunto. Todo livro bem sucedido precisa de um time atrás dele. E o meu time é um time muito bom. Esse daqui vem com o carimbo MoMA, que é uma marca nova que está chegando agora, com esse intuito de valorizar demais o ilustrador, que é tão autor quanto eu. Divido com ele assim 100% do que tiver de bom no livro. E convido vocês para ver, para revisitar esse sítio que eu entrei na porteira lá com 11 anos, para revisitar essa turma que eu tenho certeza que muita gente morre de saudade, com qualidade literária, com uma visão diferente do que a gente tem visto aí, como tops da literatura infanto-juvenil. E aguardo vocês no lançamento, dia 10 de dezembro, lá na Bambolê, na livraria Bambolê, em Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1072, loja 2, às 5h30 da tarde. Espero vocês lá para vocês conhecerem a minha Emília, porque a Emília de Lobato todo mundo já conhece, agora vocês vão conhecer a minha, mas vocês vão gostar, tenho certeza. Obrigada pelo papo, não vai ser o último, é só o primeiro, e de repente a gente volta com os outros lançamentos.